O serão de Anna Pavlovna foi como o anterior, mas com uma novidade, com que a anfitriã quis regalar os seus convidados, já não com Mortemar, mas com um diplomata chegado de Berlim, portador dos mais frescos pormenores sobre a estada do imperador Alexandre em Potsdam e sobre o juramento feito pelos dois majestáticos amigos de uma aliança inquebrantável na defesa da justa causa contra um inimigo do género humano. Pierre foi recebido por Anna Pavlovna com um live de tristeza, por certo, devido à recente perda sofrida pelo jovem, ou seja, a morte do conde Bezúkhov. Toda a gente considerava seu dever mostrar a Pierre constantemente e convencê-lo de que estaria muito angustiado com a morte do pai, que quase não conhecia. Tratava-se da mesmíssima tristeza sublime que Anna Pavlovna exprimia ao mencionar a augustíssima imperatriz Maria Fyodorovna. Pierre sentiu-se lisonjeado. Anna Pavlovna, com a sua arte habitual, organizou os círculos do seu salão. O círculo grande, onde estava o príncipe Vassili e os generais, regalava-se com o diplomata. Junto à mesinha de chá tinha-se organizado outro círculo. Pierre queria juntar-se ao primeiro, mas Anna Pavlovna, num estado irritadiço de cabo de guerra em campo de batalha, a quem surgem milhares de novas ideias brilhantes que mal tem tempo de concretizar, quando viu Pierre, tocou-lhe na manga com um dedo. Espera, esta noite tenho planos para si. Olhou para Helene e sorriu. Minha boa Helene, tem de ser caridosa para com a minha tia, que tem uma adoração por si. Vai fazer-lhe companhias por 10 minutos. Mas para que não se aborreça muito, aqui está o nosso querido conde, que não lhe recusará fazer companhia. A beldade dirigiu-se para junto da tia, mas, quanto a Pierre, Anna Pavlovna ainda o deteve um pouco, fazendo-lhe saber que tinha de lhe dar a última indicação necessária. É maravilhosa, não é verdade? Disse a Pierre, apontando para a majestosa beldade que se afastava. E que postura! Uma menina tão jovem e com esta delicadeza, este esmero de maneiras. A origem disto é o coração. Vai fazer feliz quem a tiver. Com ela, o menos mundano dos maridos vai ocupar um lugar brilhante em sociedade de um modo natural e sem qualquer esforço, não é verdade? Eu apenas queria saber a sua opinião. E Anna Pavlovna largou Pierre. Pierre, com sinceridade, respondera afirmativamente à pergunta de Anna Pavlovna sobre a arte das boas maneiras própria de Helene. Quando lhe calhava pensar em Helene, era na beleza dela que pensava, e naquela sua habilidade calma em manter um ar taciturno e digno em sociedade. A tia recebeu os dois jovens no seu cantinho, mas, ao que parecia, esforçava-se por esconder a tal adoração que tinha por Helene, manifestando de preferência o seu medo de Anna Pavlovna. Lançava olhares para a sobrinha como que a perguntar-lhe o que fazer com aquelas pessoas. Ao afastar-se, Anna Pavlovna voltou a tocar com o dedinho na manga de Pierre e disse: espero que não volte a dizer que as pessoas se aborrecem em minha casa. E olhou para Helene. Helene sorriu com um ar de quem não admitia a possibilidade de alguém poder olhar para ela e não a admirar. A tia tossiu, engoliu em seco e disse em francês que tinha muito prazer em ver Helene. Depois dirigiu-se a Pierre com a mesma saudação e a mesma expressão de rosto. No meio da conversa fastidiosa e titubeante, Helena virou o rosto para Pierre e sorriu-lhe com aquele sorriso claro e bonito que dirigia a toda a gente. Pierre estava tão habituado a semelhante sorriso, um sorriso que para ele já pouco significava, que não lhe prestou a mínima atenção. A tia, neste entrementes, falava da coleção de tabaqueiras que o defunto pai de Pierre, conde Bezúkhov, possuía e mostrou-lhes a sua própria tabaqueira. A princesa Helene pediu que a tia lhe mostrasse o retrato do marido gravado na tabaqueira. Isto é, por certo, uma obra de Vinesse, disse Pierre, mencionando o conhecido miniaturista, inclinando-se para a mesa a fim de pegar na tabaqueira e escutando a conversa da mesa do lado. Soergueu-se com a intenção de contornar a mesa, mas a tia estendeu-lhe a tabaqueira por trás das costas de Helene. Esta inclinou-se para abrir espaço e, sorrindo, olhou para trás. Como sempre nos serões, estava de vestido muito aberto, à frente e atrás, como era moda na época. O seu busto, que a Pierre sempre parecera de mármore, estava a tão pouca distância dos seus olhos miúpes, que involuntariamente distinguia todo o encanto vivo dos ombros e do pescoço de Helene, tão perto dele que lhe bastava inclinar-se mais um pouco para lhe tocar com os lábios. Sentia o calor do corpo dela, o cheiro do perfume,
Ouvia o ranger do espartilho ao ritmo da sua respiração. O que Pierre via não era a beleza marmórea de Helene fazendo conjunto com o vestido. Pierre via e sentia todo o encanto do corpo de Helene, por acaso coberto com vestido. Ao ver assim Helene uma vez, já Pierre não poderia vê-la de outro modo, tal como não podemos voltar a acreditar num engano já desmascarado. Helene voltou-se para trás, olhou direito para ele e com os olhos negros a brilharem, sorriu-lhe. Será que o senhor ainda não reparou até hoje que bela eu sou, parecia dizer. Não reparou que sou mulher? Sim, sou mulher e posso pertencer a um homem, incluindo o senhor, dizia o olhar dela. No mesmo instante, Pierre sentiu que Helene não só podia, mas devia inevitavelmente ser a sua mulher. Soube-o nesse instante com a mesma certeza que o saberia se estivesse em frente do altar ao lado dela. Como aconteceria e quando, ignorava. Não sabia sequer se ia ser uma boa coisa. Por qualquer razão tinha mesmo a sensação de que seria má. Mas que tinha a certeza de que seria assim, isso tinha. Pierre baixou os olhos, voltou a erguê-los e tentou vê-la de novo como uma beldade longínqua e que lhe era alheia, tal como antes havia todos os dias. Mas não conseguiu vê-la assim. Não podia, tal como a pessoa que no nevoeiro, ao primeiro olhar, toma a erva alta por uma árvore e depois, desfeito o engano, não pode voltar a ver na erva uma árvore. Helene para ele acabara de se tornar terrivelmente íntima. Já tinha poder sobre ele. Entre ele e ela já não havia quaisquer barreiras, senão as da própria vontade. Bem, deixo-vos no vosso cantinho. Vejo que estás aí muito bem. Ouviu-se a voz de Ana Pavlovna. E Pierre, caindo em si e com medo de que tivesse feito alguma coisa censurável, corando, olhou à sua volta. Parecia que já toda a gente sabia, tanto como ele próprio, o que lhe acontecera. Um pouco mais tarde, quando se aproximou do círculo grande, Ana Pavlova disse-lhe: dizem que anda a embelezar a sua casa de Petersburgo. Era verdade. O arquiteto tinha dito que era preciso e Pierre, sem saber porquê, estava a restaurar a sua enorme casa de Petersburgo. Está bem, mas não se mude de casa do príncipe Vassili. É bom ter um amigo como o príncipe, disse ela sorrindo para o príncipe Vassili. E eu sei qualquer coisa disso, não é verdade? E o senhor ainda tão jovem precisa de conselhos. Não se zangue por eu estar a aproveitar-me do direito das velhas. Fez uma pausa, como que à espera de alguma coisa, como fazem sempre as mulheres quando mencionam a sua idade. Se o senhor se casar, será outra coisa. E Ana Pavlovna juntou os dois jovens no seu olhar. Pierre não olhava para Helene, nem Helene para Pierre, mas ela continuou a ser terrivelmente íntima para ele. Pierre mugiu qualquer coisa e corou. Depois de ter voltado para casa, Pierre não conseguia adormecer, pensando no que iria ser a vida dele. O que lhe aconteceria? Nada. Via apenas que aquela mulher que conhecia desde a infância e de quem dizia distraidamente quando lhe afirmavam que era uma bela mulher, sim, é bonita, via apenas, portanto, que aquela mulher podia ser sua. Mas ela é estúpida, eu próprio sempre disse que ela era estúpida, refletia Pierre. Isto não é amor. Pelo contrário, há qualquer coisa de repulsivo no sentimento que ela causou em mim, qualquer coisa de proibido. Dizia-se que o seu irmão Anatole estava apaixonado por ela, e ela por Anatole, que havia ali toda uma história e que por causa disso Anatole tinha sido mandado para longe. O outro irmão dela é o Hipólito. O pai é o príncipe Vassili. Isto não está bem. Pensava, mas depois nestes meios raciocínios, não os levava até ao fim, apanhava-se a si mesmo a sorrir e apercebia-se de que outra espécie de raciocínios emergia por detrás dos primeiros, que estava a pensar sobre a insignificância dela e simultaneamente sobre o facto de que seria a sua mulher, de que poderia apaixonar-se por ele, de que poderia tornar-se uma mulher diferente e de que tudo o que pensava e ouvia dela poderia não ser verdade. Depois, de novo, não a via apenas como filha do príncipe Vassili, mas via todo o corpo dela coberto apenas por um vestido cinzento. Mas por que não me surgiu antes esta ideia? E de novo dizia a si mesmo que era impossível, que haveria num casamento daqueles qualquer coisa de repugnante, de antinatural, de desonesto. Reconstituía as palavras dela, as palavras e os olhares, e também os olhares dos que os viam juntos. Recordava as palavras e os olhares de Ana Pavlovna quando ela lhe falou da casa de Petersburgo. Lembrou-se de centenas de insinuações do mesmo género da parte do príncipe Vassili e de outras pessoas. E dominou o pavor de que se tivesse comprometido com alguma coisa,
com alguma coisa que por certo não era boa e não devia fazer. Ao mesmo tempo, porém, enquanto formulava para si mesmo esta decisão, via erguer-se do outro lado da sua alma a imagem dela em toda a sua beleza de mulher. 2. No mês de novembro de 1805, o príncipe Vassili devia percorrer 4 províncias em trabalho de inspeção. Conseguira ser nomeado para esta missão, para de passagem aproveitar e ir ver as suas herdades arruinadas e para, levando consigo o seu filho Anatole, cujo regimento estava aquartelado na mesma zona, ir com ele à herdade de Nikolai Andreevich Bolkonsky, com a intenção de o casar com a filha deste velho rico. Porém, antes de partir e de tratar destes novos assuntos, o príncipe Vassili tinha de resolver o problema de Pierre, que passava os dias inteiros em casa, ou seja, na casa dele, príncipe Vassili, onde morava, num estado ridículo, emocionado e estúpido, como é próprio de um apaixonado, na presença de Helene, mas ainda não se declararem. Tudo isso é bom e bonito, mas tem de acabar, disse para si mesmo o príncipe Vassili, numa bela manhã, com um suspiro de tristeza, com a consciência de que Pierre, que tanto lhe devia, bem, que Deus lhe perdoe, não estava a proceder muito bem nesta situação. Juventude, leviandade... bem, pensou o príncipe, com a agradável sensação da sua própria bondade. Mas é preciso que isto acabe. Depois da manhã é o dia de Santa Leólia, vou convidar algumas pessoas e se ele não perceber o que tem a fazer, terei de ser eu a resolver o assunto. Sim, terei de ser eu, seu pai. No mês e meio que seguiu ao serão de Ana Pavlovna e à noite de emoção e insônia que se lhe seguiu e em que Pierre decidira que o casamento com Helene seria uma desgraça, pelo que deveria evitar vê-la e sair daquela casa, não saiu, porém, daquela casa. E a cada dia que passava sentia aterrorizado que os olhos das pessoas se ligava cada vez mais a Helene, que já não conseguia vê-la como havia outrora, que também já não podia aliar-se dela e que, por mais terrível que fosse, teria de juntar o seu destino ao dela. Talvez ele pudesse travar semelhante coisa e evitá-la, mas é que não se passava um único dia sem que o príncipe Vassili recebesse convidado em sua casa. Ele, por norma, raramente dava recepções, e Pierre sentia-se na obrigação de estar presente para não estragar o prazer de todos nem engorar as expectativas gerais. O príncipe Vassili, nos raros minutos em que estava em casa, quando passava perto de Pierre, nunca deixava de lhe pegar na mão e de a puxar para baixo, de lhe expor distraidamente a bochecha enrugada e rapada para que Pierre lhe a beijasse, e nunca deixava de dizer até amanhã, ou até ao almoço, de outro modo não te verei hoje, ou é só por ti que fica, etc. O príncipe Vassili, porém, quando ficava em casa só por Pierre, como dizia, nem 2 palavras lhe dava. Mesmo assim, Pierre sentia-se incapaz de devorar as suas expectativas. Todos os dias dizia para si própria a mesma coisa. É necessário compreendê-la finalmente, chegar a uma conclusão. Quem é ela? Eu estava enganado de antes ou estou enganado agora? Não, ela não é uma estúpida. Não, é uma menina maravilhosa, pensava ele de vez em quando. Ela nunca comete erros em nada, nunca disse nada de estúpido. Fala pouco, mas o que diz é sempre simples e claro. Logo não é uma estúpida. Nunca a vi em embaraço, de antes e agora. Logo não é uma mulher depravada. Muitas vezes acontecia a Pierre pôr-se a refletir em voz alta na companhia dela e Helene ou lhe respondia com uma observação curta, mas muito a propósito, que mostrava que o tema não era do seu interesse, ou então com um sorriso taciturno e um olhar que revelavam a Pierre, da maneira mais sensível, o superior entendimento que ela tinha das coisas. E tinha razão, já que todos os raciocínios de Pierre pareciam disparates em comparação com aquele sorriso dela. Dirigia-se sempre com um sorriso feliz, confiante, só para ele, em que havia qualquer coisa de mais eloquente do que o seu contido sorriso geral, que lhe embelezava o rosto permanentemente. Pierre sabia que toda a gente esperava dele finalmente apenas uma palavra, uma única palavra que ultrapasse um certo limiar. E sabia também que mais cedo ou mais tarde ele ultrapassaria esse limiar, mas bastava-lhe pensar nesse passo medonho para ser dominado por um terror incompreensível. Durante este mês e meio, sentindo-se arrastado milhares de vezes, cada vez mais, para este abismo assustador, Pierre dizia a si mesmo: mas o que se passa? Preciso ter firmeza, será que não a tenho? Queria decidir-se, mas sentia horrorizado que afinal não achava, neste caso, aquela firmeza que sabia possuir de facto em si.
Pierre pertencia àquela categoria de pessoas que apenas são fortes quando se sentem imaculadamente puras. Porém, desde o dia em que o desejo o dominou, quando se debruçava sobre a tabaqueira em casa de Ana Pavlovna, aquela ânsia dava-lhe um sentimento de culpa que lhe paralisava a firmeza.